É justo dizer que venceu jogando longe do melhor que a gente pode esperar com tanto talento à disposição do Roberto Martínez. Eu acho que tem uma questão, Fred, de muitas vezes Portugal forçar muito o jogo buscando o Cristiano Ronaldo, né? E é uma questão que precisa ser equilibrada, precisa ser bem equalizada nesse jogo de Portugal, e isso acaba muitas vezes tornando o jogo de Portugal muito previsível e fazendo com que o time perca fluidez com os seus homens de meio campo, né? Você não via tabelas. Óbvio que você teve hoje aí um desempenho defensivo da República Tcheca a ser destacado e elogiado. Era uma seleção que ia abdicar da bola, e os números deixaram isso muito claro, números que você e a produção mostraram aí, mas isso vai obrigar você que está do outro lado a movimentar, a buscar uma troca de passes mais curta, mais aproximada, e muitas vezes Portugal insistiu no chuveirinho, no cruzamento, talvez por ser aí uma opção em tese mais cômoda para você sair de uma defesa muito fechada, mas também com o objetivo, algumas vezes, de encontrar o Cristiano Ronaldo, que, digas de passagem, sendo justo, teve 2 boas oportunidades por baixo, não necessariamente pelo alto, mas Portugal acabou insistindo muito assim. E é curioso, porque fica uma marca dessa primeira rodada, né? Quando a gente pega a estreia da Inglaterra, quando a gente pega o que as principais seleções, as mais talentosas, encontraram de dificuldades na primeira rodada, tem um ponto em comum aí, né? Seleções de muita qualidade, de muito talento, tiveram problemas para fazer esse talento tornar o jogo mais fluido. Pode ser competência das defesas adversárias, acredito que tem esse componente, pode ser um componente fim de temporada, do jogador que é mais técnico e que vai precisar de mais pernas para tentar ali uma movimentação diferente e de repente não encontra isso no momento em que a gente está, mas chama atenção. Os resultados acabaram vindo, né? Portugal venceu, por exemplo, mas suando, né? Trabalhando muito mais, de uma maneira muito mais dura do que os papéis sugeriam, né? Ô Gil, a gente, claro, vai falar do Cristiano bastante aqui, mas eu sugeriria, não sei se você concorda comigo, também a gente olhar para um rendimento abaixo do normal de um meio-campo que tem, por exemplo, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. O Vitinha foi o destaque para mim nessa partida. Acho que foi um jogador que realmente tentou ali fazer o máximo, se movimentando, buscando, mas no geral um meio-campo pouco efetivo. E eu acredito muito que dificilmente a gente vai ver esse 11 de Portugal se repetindo. Faltou profundidade. Eu gosto muito do Rafael Leão, mas acho que é um jogador que ainda tem uma tomada de decisão complicada. Em vários momentos ele tentava ali coisas muito extraordinárias e acabava perdendo a bola. E acho, assim, eu não curto muito essa dobra de laterais também, sabe? Você colocar o Nuno ali para compor a zaga e o Cancelo, não me agrada muito isso. E acho que também é algo que acaba confundindo os jogadores, né? Porque se você pegar esse lado, são 3 jogadores que gostam muito de explorar esse corredor. E aí, na minha opinião, eu não vejo nenhum dos 3 como principal característica construindo por dentro, e sim buscando essa lateral. Então, acaba um tirando o espaço do outro ali. Deixa eu colocar o Arthur na tela. O Arthur já está ao vivo, escutando bem a gente aqui. Arthur, diz para a gente primeiro onde você está e traz para um pouco, né, desse clima que você pôde ver aí de uma reunião de torcedores portugueses nessa vitória no sufoco. Eu estou em São Miguel Paulista, Fred. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Uma boa noite diretamente aqui da Europa. Já passamos das 10. Estou brincando, estou aqui na Praça dos Leões, né? Coração da cidade do Porto. Lugar turístico e que, enfim, a galera agora dispersou um pouquinho de onde estávamos, que era onde tem o telão. Tem 2 telões espalhados aqui pela cidade e onde a galera pode acompanhar o jogo. Eu já vou fazer a minha análise do jogo, daqui a pouco pode aparecer algum maluco aqui, porque a galera ainda está dispersando. Eu sei que a expectativa geral é que apareça malucos, mas enfim, os malucos são perigosos, né? Tem que tomar cuidado com os malucos. Mas de qualquer forma, cara, foi bonito o desfecho e foi sofrido a caminhada até ele, né? Porque Portugal parecia que tinha o controle do jogo absoluto. O primeiro tempo teve muito controle, mas é muito difícil você jogar com uma defesa tão fechada, tão compacta, com uma linha de 6, muitas vezes, defensiva. A República Tcheca veio para fazer esse jogo
e conseguiu, de uma certa forma, impedir que Portugal criasse oportunidade. A gente já vai entrar mais nisso. Mas, no final, quem acabou sendo o herói foi o cara que joga aqui no Futebol Clube do Porto, né? Que é cria da casa, que é filho do Sérgio Conceição, o Francisco Conceição. Então, eu estou na cidade do Porto e a hora que sai o gol, há um sentimento de clubismo, né? No gol do Francisco Conceição. E dá para dizer que a cidade do Porto explodiu de alegria. Eu acho que o resultado é muito melhor do que a exibição como um todo, mas, cara, é difícil jogar contra um time tão fechado como foi a República Tcheca e que talvez faltou aí um pouquinho de criatividade e repertório do meio-campo. Eu estava ouvindo a Gil falar aí, também não gostei muito do Bruno Fernandes hoje, né? Achei que Portugal tinha poucas alternativas para... Olha lá, maluco a gente gosta. Poucas alternativas para furar esse ferrolho da República Tcheca, e uma delas seria o Bruno Fernandes, até com chute de média e longa distância, mas a gente viu pouco no corredor central os jogadores de Portugal explorarem isso. Mas a vitória acaba sendo muito produtiva, né? Num grupo que é meio traiçoeiro. Tinha a República Tcheca, ainda tem a Turquia que estreou muito bem, a Geórgia a gente não sabe muito bem o que esperar, mas Portugal conseguiu vencer e isso é importante. Frederico. O Gabriel, coloca na tela mais uma vez, por favor, o desenho das escalações, porque eu acho que a escalação do Roberto Martínez, ela foi diferente do que a gente poderia projetar. Eu não sei o quanto que te surpreendeu, o Arthur, porque demorou um pouquinho até a gente conseguir posicionar todo mundo, né? O Cancelo onde que jogaria, e o Nuno Mendes, e o Dalot. E no fim das contas, me parece que para enfrentar um ferrolho tão bem colocado, o Roberto, ele dobrou muito as linhas e diminuiu a possibilidade de Portugal chegar com mais pessoas, por exemplo, na entrada da área da Tchequia. Foi surpreendente para todo mundo, tá? Tanto que o Roberto Martínez tem que explicar, acho que foi na SIC antes do jogo, né? Naquela entrevista que o cara dá antes do jogo, ali, antes da bola começar, o que o Nuno Mendes ia fazer no jogo. E muita gente foi surpreendida porque o Nuno Mendes é um lateral muito ofensivo. Ele jogando de terceiro zagueiro, dobrando ali com o João Cancelo e com o Rafael Leão, o Cancelo um pouco mais por dentro, eu achei que o time ficou um pouco perdido no que queria fazer, um atropelando o outro naquele setor, porque o Nuno Mendes não é zagueiro, né? Ele já jogou assim uma vez durante as eliminatórias, mas eu acho que o Roberto Martínez quis surpreender, entendendo que o time teria muito mais bola e que a República Tcheca iria se fechar, para ter mais volume de jogo e, de repente, alargar mais o campo, com mais jogadores de extremidade e tal, uma dobra com o Rafael Leão, o Cancelo por dentro, o Nuno passando, deixando apenas 2 zagueiros na construção. Enfim, ele tentou fazer alguma coisa que ninguém gostou muito aqui em Portugal, tá? Eu acho que não dá para chamar de professor Pardal, porque ele testou durante todas as eliminatórias várias possibilidades. E jogar com 3 zagueiros era uma possibilidade. Mas muitos ficaram surpresos porque o Gonçalo Inácio era o zagueiro pelo lado esquerdo. E aí faria sentido. Ele entrou com 3 zagueiros, entrou com o João Cancelo de lateral de ala esquerdo, né? Ou com o próprio Nuno Mendes por esse lado, o Dalot do outro lado. Aí faria mais sentido. O que eu senti, não sei do Jorge e da Gil e de você, Frederico, é que Portugal tinha sempre 6, 7 jogadores lá na frente, mas a bola não ultrapassava as linhas, né? Essa quebra de linhas foi a grande dificuldade de Portugal. E aí ficou refém do jogo da bola aérea. Eu não sei se foi mais mérito da República Tcheca do que demérito de Portugal, tá? Porque é muito difícil você quebrar um ferrolho como a República Tcheca fez. A República Tcheca, gente, abdicou de jogar. O Diogo Costa não fez no primeiro tempo. No jogo inteiro ele não fez nenhuma defesa. Ele tomou o gol sem fazer defesa. E as estatísticas mostram isso. Posse de bola no 75% contra 25%. Então foi muito difícil. Achei que no segundo tempo ele demorou muito para mexer. Achei que Portugal foi perdendo gás no meio-campo, especialmente com o Vitinha e outros jogadores. A falta do Palhinha ali como referência também, coincidência ou não, foi onde saiu o gol da República Tcheca, né? Na entrada da área, onde tem ali um jogador para proteger, e o Palhinha não estava ali. E achei que ele demorou para mexer. E quando ele mexe, cara, ele coloca 2 jogadores muito, muito rápidos. O Pedro Neto é um jogador muito versátil, muito rápido. A jogada do gol sai com os 2, né? Com o Pedro Neto e o Francisco Conceição. Se ele coloca um pouquinho antes, talvez fosse um pouquinho menos sofrido, até para quebrar num contra um essa marcação forte da República Tcheca. Mas no final das contas, eu achei que o Roberto Martínez foi mal. Tanto na escalação quanto nessa demora de mexer aí.